E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Service Portal Magic. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como vocês podem criar um menu lateral aí, né? A ideia é só mostrar a lógica de como criar um menu lateral. E cara, isso aqui que a gente vai fazer, ó, ele vai se aplicar a todas as páginas. Então, ó, todas as páginas que você acessar essa página de artigo aqui, percebe que o nosso menu respeita o nosso header e você não perde as configurações do seu page design, você vai manter o fluxo normal. Então você não vai precisar criar um container, dentro desse container criar um monte de widget embed, né, e montar um monte de CSS para você criar uma página ou fazer uma configuração ao par, que você tem que clonar um monte de widget, saber onde encaixa cada widget lá no seu CSS, você cria só um blocão, não. Então você vai manter, ó, configuração do page design normal e toda a página que você acessar, vai acessar, por exemplo, a página index aqui, ó, do portal SP. Percebe que, ó, ela funciona normalmente com o seu menu lateral aqui. Então, qualquer página que eu acessar vai funcionar perfeitamente. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então, beleza, galera, vamos lá, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o problema que nós temos em criar uma sidebar, né? Eu tô aqui numa instância minha de desenvolvimento, entrei no Employee Center aqui, a página padrão, não mexi nada nisso daqui, tá completamente padrão do que vem da plataforma. E o primeiro problema que nós vamos ver, na verdade é o único problema que nós temos aqui, é que, se você perceber, o portal, por padrão, ele é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Então, o posicionamento dos nossos widgets, a gente clica aqui com o botão direito do mouse, segurando o Ctrl, é via o sistema de grid layout do Bootstrap, aqui do Page Design, né? Então, a gente acessando aqui o Page Design da página inicial aqui do nosso Employee Center, a gente vai ver exatamente isso que eu falei agora. Então percebe que todos os widgets é sempre colocado de cima para baixo, da esquerda para a direita, cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Então o header, ele é a mesma coisa, só que a diferença é que o header a gente coloca ele aqui no nosso tema. A gente pode vir aqui em Service Portal, Themes, né? A gente pode procurar aqui pelo tema do Employee Center, que é esse aqui. Aqui a gente coloca o nosso header, né? Então aqui que a gente coloca o Employee Center Header, aqui que a gente coloca o Employee Center Footer, e qualquer outro portal funciona do mesmo jeito, né? Lembrando que o Employee Center, no final das contas, é um portal. Então, e o header, ele sempre vai ficar com o posicionamento aqui em cima, e o seu footer, ele sempre vai ficar com o posicionamento aqui embaixo, e os widgets sempre seguindo esse fluxo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a gente não tem muito bem um jeito nativo, vamos dizer assim, da ServiceNow de construir uma sidebar, ou seja, colocar aqui um menu lateral, né? Eu já vi algumas soluções ao longo do tempo aí que não são tão legais, principalmente para dar manutenção, para crescer o projeto, que é você criar um widget só, com um grande container, que aí você coloca, faz os widgets serem, faz o embed, né, dos widgets ali, e você faz toda a construção do CSS, só que, cara, para você criar uma nova página, você vai ter que ficar clonando widgets, fazer um monte de condição. Nossa, é muito, muito ruim esse tipo de solução, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é exatamente isso que vocês viram no início do vídeo. É uma forma de manter aqui a forma do page design, de você poder customizar as instâncias de options, poder selecionar e organizar aqui o layout do jeito que você quiser, mantendo a nossa sidebar. Beleza? Então é esse o objetivo nosso. Então o nosso problema é que sempre vai ser de cima para baixo, da esquerda para a direita, e a gente vai ter que quebrar isso, porque a ServiceNow não tem isso por padrão. Eu fiz aqui um Figmazinho, tá? Isso daqui é só para deixar bem claro, a gente não vai fazer isso aqui pixel perfect com todas as com os ícones, com os links aqui, o botão, não. Isso aqui eu só fiz como um guia para a gente ter uma ideia do que a gente vai construir, tá? A gente não vai construir isso aqui da forma perfeita, com funcionalidades, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer, tá? Então a ideia é que a gente tenha um header aqui em cima, né? E a gente tenha aqui o menu lateral. A ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês o conceito, explicar passo a passo de como cada coisa vai ser feita e o porquê de cada coisa vai ser feito. Dessa forma você vai construir o menu lateral ou outro tipo de menu que você queira do jeito que você quiser, tá? Então aqui é só para você entender o conceito. Então esse Figma aqui eu fiz só para você ter uma ideia, só pra gente, na verdade, ter uma ideia aqui de como seguir, beleza? Então beleza, então vamos começar aqui, né? Então a ideia é que aqui com o header e nossa sidebar, a nossa página ela vai sempre entrar aqui. Qualquer página que a gente acesse, né? Ela vai manter esse padrão com o nosso menu aqui em cima e a nossa sidebar. Dessa forma a gente consegue escalar o nosso projeto de forma normal, pode criar as páginas de forma normal, colocar os widgets lá no layout normalmente, que sem fazer nenhuma gambiarra muito absurda, assim, como nem eu disse do exemplo de criar um container e fazer os embeds dos widgets. Então beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar o nosso próprio portal, tá? Lembrando que uma página ela é acessível por qualquer portal, então a gente vai criar o nosso próprio portal e vai acessar, por exemplo, a página inicial do Employee Center, que nesse caso aqui é a IC Home. Então a gente vai vir aqui, vai clicar em New,
Vou colocar aqui o título Portal Magic. O sufixo aqui eu vou botar Portal Magic. A página inicial eu vou botar a IC Home, que é a mesma página inicial do nosso Employee Center, tá? Tranquilo. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um save aqui. Com o URL sufixo do nosso portal eu vou acessar. Então aqui, ó, /portal magic. Beleza, aqui é a página inicial lá do Employee Center, tá bom? Então aqui a gente vai criar o nosso tema. Vou clicar aqui na lupinha, você pode ir para a tabela de tema, dá no mesmo. Vou clicar aqui em New. Aqui eu vou criar o Portal Magic -theme, beleza? Deixa eu coloquei tudo maiúsculo aqui, deixa eu colocar Magic -theme. Show de bola. Então vou dar aqui o Submit para criar, já fazer associação. Vou dar o Save para salvar a referência desse nosso tema. Tranquilo. Nada vai acontecer, né? Porque a gente não criou nada no nosso tema. Então vou vir aqui no Sys Pop-up do tema. Vou clicar aqui nele para poder abrir o nosso tema. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora é criar o nosso header. Lembrando que o header ele é um widget, só que ele é um widget especial, tá? Ele não é um widget que você cria lá na tabela de SP Widget, ou você vem aqui, widget extra, clica em Create New, não. Você tem que sempre criar na tabela SP Header e Footer, tá? Então se a gente vier aqui na lupinha, você vai ver que a referência aqui na URL, ó, é para a tabela SP __ Footer. Você pode vir por aqui também, ó. Se a gente pesquisar aqui por header, a gente vai achar aqui, ó, header e footer, tá? Você tem que criar nessa tabela para poder ele aparecer aqui a referência. Então a gente pode clicar aqui mesmo criar, mas que é mais fácil. Então aqui a gente vai criar o nosso Portal Magic Header. Lembrando, o nome você vai dar sempre que você quiser, tá? Então beleza, Portal Magic Header. Vou dar o Submit para ele criar. Ele já vai fazer a referência aqui pra gente e a gente pode salvar. Beleza, criamos o nosso header aqui, nada demais. E agora eu vou abrir ele aqui com o Sys Pop-up para a gente poder abrir ele lá no editor. Tô vendo aqui, Open Record, vou cliquei com o scroll do mouse para ele poder abrir numa nova aba, né, para a gente não perder a referência aqui do nosso tema. Não vou editar por aqui, não recomendo você fazer edição de widget por aqui, tá? Eu sempre vou recomendar você usar o Widget Editor. Clicou aqui em Widget Editor, show de bola. Não vou mais usar isso daqui, eu vou fechar. E tá aqui o nosso widget aberto no editor. Então eu vou abrir aqui o HTML, vou abrir aqui o CSS, o client também, só para a gente começar a ver alguma coisa, e vou digitar aqui o Olá, só para a gente ver o nosso header aparecendo aqui no nosso portal. Vou dar o F5 e tá aqui o nosso Olá aparecendo, beleza? Então vamos começar aqui, cara. Vou fazer tentar deixar um pouco parecido com esse carinha aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa cor de fundo, tá? Lembrando aqui que eu não vou fazer com as melhores práticas. Se você quiser ver como faz um header certinho, com as melhores práticas, onde você inclusive consegue manipular as cores pelo Branding Editor, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, tá? Que eu explico como fazer um header funcional, pegando as informações do header do main menu aqui do seu portal, né? A referência lá do main menu. Então já tem um vídeo aqui no YouTube explicando certinho como você cria um header com as melhores práticas, tá? Então aqui eu vou só fazer funcionar, porque a ideia é o sidebar, tá? Então eu vou copiar essa cor de fundo aqui, que eu já tenho. Aqui eu vou pegar qual é a altura dele. A altura dele é de 64 pixels. Na verdade eu não vou colocar via altura, vou colocar pelo pad, né? Então ele tem um pad em cima e embaixo, na esquerda e na direita, de 16 pixels. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou primeiro apagar isso. Vamos colocar a tag header, né? Então a gente pode botar aqui uma classe chamada header container. E nessa nossa header container, eu vou falar aqui, ele vai ter um background color que eu copiei. Ele vai ter um padding em cima e embaixo de 16 pixels, 1.6 rem. Se a gente salvar aqui e atualizar, tá aqui. Beleza, já tá aqui. Vamos colocar só um pouquinho de elemento. Vamos tentar criar essa barra aqui. Ele tem uma largura de 380 pixels. Então vamos criar aqui uma div. Beleza. E aqui a gente vai ter um input do tipo text. Lembrando, não vai ser funcional, tá? Estou colocando aqui um pouco de elemento nesse nosso header para não ficar completamente vazio. E aqui a gente pode vir aqui no Portal Magic, né? Para poder pegar esse ícone de lupa. Cadê? Aqui, esse íconezinho de lupa, né? Para não ter que baixar e salvar na imagem. Aqui no Portal Magic, né? Que é meu blog, onde eu faço um apunhado ali de conteúdos voltados para portal. Aqui na parte de recursos, eu tenho aqui, ó, usando ícones nativos, a gente tem aqui a forma de poder utilizar os ícones nativos já, vamos dizer assim, do portal, que é o via fonte Awesome, né? Clica aqui. Então aqui eu vou pesquisar por search. Já tem aqui o ícone de search. Vou copiar esse carinha aqui.
Show de bola. Coloco ele aqui, salvo. Vamos ver como é que está aparecendo ele aqui no nosso portal. Tá aqui, né? Então, beleza. Então, aqui a gente pode colocar uma class chamada input container. Deixa eu tirar esse cara aqui. Vou copiar essa classe. Aqui eu vou falar que ele vai ter uma largura de... Quanto que eu falei? De 380. Então, ele vai ter uma largura de 100%. Só que, por conta da responsividade, ele vai ter uma largura máxima de 380 pixels. O input que está aqui dentro, ele vai ter background transparente. O border ele não vai ter. Outline ele também não vai ter. Beleza, e ele também, essa div vai ter um background FFF. Vamos ver como é que tá ficando. Dá o F5 aqui. Show de bola. O nosso input ele vai ter aqui uma largura, né, de 100% para ele poder pegar tudo. Aqui a gente tem um padding, né? Deixa eu ver o padding que a gente tem aqui no ícone. 8 em cima e embaixo e 10 na esquerda e na direita. Então a gente vai colocar aqui um padding de 8, 0.8 rem em cima e embaixo. E de 10, de 1 rem no caso, são 10 pixels na esquerda e na direita. Vamos dar um F5. Show de bola. Acabou ficando aqui muito grande. Ah não, na verdade é porque o nosso input foi para baixo. Acabou estourando o tamanho aqui de 380 pixels. O que a gente vai fazer é um display flex, para ficar um elemento do lado do outro, e um align items center. Se a gente salvar aqui e atualizar, beleza, agora os 100% do input é os 100% que resta para ele, né? Já está aqui, a gente pode clicar nele para ver esse border radius e pegar esse background. Eu acabei botando FF, mas não é. O border radius ele é de 6 pixels, então a gente pode falar que a nossa div vai ter um border radius de 6 pixels ou 0.6 rem. E o background eu falei que era o FFF, mas não é, é esse daqui. A gente pode salvar, pode atualizar, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Na verdade ele não entrou. Ah tá, porque aqui eu digitei body radius, é border, né? Agora sim. Atualizou, tá tranquilo, tá aqui. E só para tirar aqui o meu input, quando ele estiver no focus, eu vou ter border none, talvez? Será que é a borda que ele aplica? Eu não lembro. Beleza, a gente pode vir aqui, ó, inspecionar elemento, seleciona o elemento de input. A gente vai fazer o seguinte, quando ele estiver no focus, vamos ver o que ele faz. Ele aplica um box shadow. Então o que a gente vai fazer é zerar esse box shadow. Box shadow vai ser 0, 0, 0 e aqui transparente. Então a gente vai limpar o box shadow. Beleza, quando clica aqui não tem mais nada. Show de bola. Gente, isso daqui é só para ter conteúdo, tá? Não é para ficar certinho. E aqui a gente pode botar nesse input um placeholder, que vai ser o texto que tá ali. Como podemos te ajudar? Vamos dar um F5. Tá lá. Vamos só dar um gap aqui. O espaçamento é de quanto? É de 10 pixels. Então vamos ver aqui só dar um espaçamento de 1 rem, né? Que seria os 10 pixels. Pronto, tá show, tá ótimo desse jeito. Não vou colocar a informação ali do usuário não. Beleza, já temos o nosso header aqui criado, ele tá com position fixed, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, em article, e a gente desce, tá lá o nosso header aqui, beleza, vou voltar para home, show de bola. Então, criamos aqui o nosso header, tá? A primeira etapa já foi feita. Então, beleza, lembra que eu falei que o nosso header ele tá como fixo, né? Então, toda vez que a gente faz o scroll, percebe que o scroll é só nessa parte aqui de baixo. Então, o nosso header ele sempre vai aparecer. Por quê? Porque, como eu falei, ele tá fixo. A fixa de header tá marcado aqui, tá? Vamos ver como isso funciona na prática? Se a gente clicar aqui no botão direito do mouse e clicar em inspecionar, vamos ver aqui com o seletor elemento, tá? Seletor de elemento, e vamos selecionar o nosso header. Uma coisa que sempre vai acontecer é que todas as páginas que a gente acessar, todas as páginas vão estar sempre dentro dessa div com a classe SP-PageRoute. Lembra disso, isso vai ser importante lá na frente, tá? Então, tudo que tem na nossa página vai estar dentro dessa div SP-Page com a classe SP-PageRoute, inclusive o nosso header. Se você notar, o scroll ele só acontece nessa parte de baixo. Ou seja, o nosso header ele está separado de onde de fato está os widgets, né? Então, se você vier aqui para baixo, você vai ver que nessa section é a section que agrupa, é o container, né, vamos dizer assim, que agrupa todos os widgets.
Então essa div aqui, ela serve para poder armazenar todo o conteúdo da página. Essa section, ela serve somente para poder ter os widgets, né? E em cima dessa página, dessa section, nós temos o header. Então, quando a gente faz o scroll, a gente está só fazendo scroll aqui, ó, nessa section. É só nessa section que está acontecendo o scroll, porque o header ele está fora. O header ele fica fora. Isso que é o position fixed. Se a gente vier aqui agora e desmarcar, vamos salvar. Vamos vir aqui e atualizar. E agora, quando a gente faz o scroll, percebe que o scroll ele não começa mais daqui de baixo, ele começa lá de cima. E o nosso header não acompanha mais. Vamos vir aqui e inspecionar o nosso header. Percebe que a div com a classe SP-PageRoute, ela continua aqui agrupando tudo. Só que agora o nosso header ele não está mais aqui em cima que nem ele estava antigamente. O nosso header veio parar aqui, ó. E agora onde ele está dentro daquela section que só tinha os widgets. Agora o nosso header está aqui dentro também. Então agora como o scroll ele acontece nessa section e o nosso header está aqui, obviamente ele não vai ficar sendo sempre exibido. Então a diferença do fixed para não fixo é que o fixed, o header fica fora, tá? Da section, e quando ele não está fixo, ele fica dentro da section. Então ele acompanha, ele fica dentro do scroll, beleza? E tudo que acontece na página fica dentro desse div com a classe SP PageRoute. Se a gente acessar, por exemplo, essa página aqui, ó, Service Status, percebe que tudo vai estar dentro da SP PageRoute. Vamos acessar uma outra página, vamos acessar, por exemplo, Requests. Acessamos aqui a página MyRequest. Percebe que está lá, ó, a página, a div com a classe SP PageRoute, está aqui armazenando tudo, beleza? Então agora, entendido isso, né, ali como que funciona a diferença do position fixed por position não fixed, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, né, porque o conceito é fácil, é só marcou fixo, ele vai ficar fixo, não marcou, desmarcou, ele vai ficar, ele não vai ficar fixo. Mas agora você entendeu como que ele funciona ali no HTML, a diferença, né? Entendido isso, vamos construir agora a nossa sidebar, tá? Lembrando que eu não vou construir todos os elementos aqui, tá? A ideia é só a gente ter um guia, por exemplo, pegar a cor de fundo, a largura aqui, 250 pixels, enfim. E o conceito de como que a gente vai construir, que vai ser a nossa sidebar no lado esquerdo aqui, e logo em seguida vai vir o nosso header que a gente construiu. Para isso eu vou criar um novo widget, vou vir aqui, ó, Create New Widget, e eu vou chamar ele de Portal Magic Sidebar, tá? Aqui vai ser importante a gente ter um ID para ele, vou deixar esse ID aqui mesmo e vou criar. Poxa, mas por que você não está criando lá na tabela Portal Header Footer? Porque esse widget aqui, ele é de fato um widget normal, ele não vai ser utilizado no tema. Na verdade, esse widget aqui, ele vai ficar como embed, ou seja, embutido nesse header aqui. Esse nosso header vai chamar esse nosso widget aqui de sidebar. Tá? Lembrando, se você quiser aprender mais como que funciona o tema, o portal, as páginas, ter um conhecimento um pouco mais profundo, eu tenho meu curso na Udemy, vou deixar o link aí na descrição, que você pode estar conferindo, tá? E eu também já tenho, como eu falei, um vídeo que eu explico como criar um header do zero, com as melhores práticas, pegando os itens de menu, tudo mais aqui no YouTube, também vou deixar o link aí na descrição, tá? Então, beleza. Vou duplicar aqui o nosso widget editor, para poder trabalhar em paralelo com o nosso sidebar. Então a gente vai vir aqui, ó, com o nosso sidebar não, com o nosso header. Vou pesquisar aqui, header, Portal Magic Header. E agora eu vou embutir o nosso sidebar. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou criar uma div só para poder conter tudo. Na verdade não. Na verdade eu não vou criar uma div para conter tudo não. Eu vou colocar ele aqui mesmo. Então para você fazer um embed de widget, basta você, tem várias formas de fazer. Tem via server, tem via client e tem via HTML. Eu vou fazer via HTML mesmo. Vou colocar a tag widget, vou passar o ID, que é o ID do widget que eu criei, e vou fechar a tag aqui. Vou salvar. Se a gente vier aqui no nosso portal da UF5, nada vai acontecer porque o nosso widget está zerado. Então vamos colocar aqui um Olá Mundo. Olá Mundo. Se a gente salvar e atualizar, tá aqui o nosso widget Olá Mundo. Show de bola. Primeira coisa que a gente vai fazer eu vou mudar essa div aqui de div para um aside, para manter as boas práticas, tá? Beleza, eu vou colocar aqui um href, vou colocar link nenhum, vou botar aqui, ó, link 1, opa, link 1, link 2, link 3, link 4, tá? Link 2, link 3, link 4, vamos salvar aqui, vocês vão ver que vai continuar a mesma coisa. Show de bola. Agora vamos começar a magia para fazer esse cara ir ali para a lateral. Na verdade não é magia nenhuma, é só CSS. Então vou colocar aqui uma classe, que vai ser o nosso sidebar
container. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou definir ele como position fixed. Ele vai ter agora o position fixed. O position fixed eu consigo posicionar o elemento em qualquer lugar da tela que eu quiser, tá? O position relative, você coloca ele em algum lugar em relação ao seu pai. O position fixed, ele sempre vai ser em relação à tela inteira, tá? E ele vai ficar o elemento lá posicionado fixo em relação à tela. E é exatamente isso que eu quero. O posicionamento que eu vou colocar é o top 0 pixels, ou seja, aqui em cima, na esquerda, lembrando que o eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal. Então, quando você fala que top 0 pixels, é o primeiro pixel aqui em cima, e eu quero posicionar ele no primeiro canto aqui em cima, porque é como está no nosso Figma, certo? E aqui, eu vou falar que ele vai ter o left, o posicionamento dele vai ser left 0 pixels, ou seja, o eixo X vai ser aqui também. Então, 0 e 0 é aqui em cima, é o primeiro ponto aqui em cima. Então, se eu falo que o meu left vai ser 10, por exemplo, então vai ser mais ou menos aqui, tá? Ele vai avançar aqui na esquerda. Se eu falo que ele vai ser 10 e 0, então ele vai ser aqui em cima, ó. O eixo Y 0 pixels é aqui em cima e o eixo X 10 pixels é aqui. Só que eu quero 0, 0, então eu quero bem encostado aqui, tá? Espero que não tenha ficado confuso, mas enfim, é o posicionamento de onde eu quero. Essa nossa side. Eu vou falar que ele vai ter um background color de esse daqui. Deixa eu pegar esse retângulo para pegar exatamente a cor que eu quero. Tá? Eu vou falar que ele vai ter uma largura, vou pegar aqui a referência da largura, que é 250 pixels, e ele vai ter uma altura de 5%. Vamos salvar, vamos vir aqui no nosso portal e atualizar, e tá lá. Beleza, show de bola. A gente faz o scroll aqui, entra nas páginas, e o nosso sidebar tá ali aparecendo. Show de bola. Agora, percebe que aqui a gente não deixou marcado como fixed, então quando a gente faz o scroll, o nosso header vai junto. Então uma coisa legal já a fazer é a gente marcar como fixed. Vamos salvar aqui e atualizar. Olha só, ele tá tomando forma, só que uma coisa aconteceu. Esse carinha foi para cima do nosso sidebar aqui. Então uma coisa que a gente vai ter que fazer é definir um z-index para ele, ou seja, qual o posicionamento de camada que a gente quer que ele tenha. Vou colocar aqui 99. Ou seja, em sistema de camada, ele vai ficar uma camada bem alta e vai sobrepor todo mundo. Se a gente der o F5, beleza, ele já sobrepôs uma galera. Se a gente faz o scroll, percebe que tá tomando forma. A gente vem aqui, entrou na página Create an Email, ó, tá lá, nosso menu lateral, nosso header aqui. Só que, cara, ele tá tomando conta, nosso sidebar tá tampando uma parte da página. Então, o que a gente vai fazer para isso parar de acontecer? Vamos ver aqui em inspecionar elemento. E lembra que eu falei que tanto o nosso header quanto os nossos widgets, eles sempre vão ficar dentro dessa div com essa classe SP PageRoute. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente vai dar, dentro dessa div, uma margem para a esquerda de 250 pixels. Quando a gente faz isso, percebe que agora o nosso conteúdo ele está certinho dentro do restante aqui, que ficou. Né? Então agora aqui, ó, a gente faz o scroll, acessa, por exemplo, um artigo, percebe que a gente vai fazer o scroll, ó, tá aqui, ó, o nosso header e o nosso sidebar. Só que uma coisa que aconteceu ele gerou esse overflow, tá? Que a gente vai ter que consertar, porque o nosso conteúdo tem que caber aqui dentro. Mas a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Só que esse CSS que eu coloquei ele só aqui no navegador. Se a gente der o F5, ele vai, obviamente, perder isso. Então, onde a gente vai colocar o CSS para poder persistir e aplicar em todas as páginas? Muito fácil, no tema, né? A gente vai vir aqui no tema e vamos criar um novo CSS include. Então, aqui a gente pode colocar sidebar, por exemplo, o nome do nosso CSS include. Ele vai ser do tipo style sheet mesmo, porque a gente vai criar o nosso style sheet. Vou criar new, vou dar um new aqui. E o nome que eu vou colocar é portal, _magic, _sidebar. Vou dar um submit. Vou dar um submit de novo para criar o nosso registro. E agora eu vou criar aqui, ó, o nosso style sheet.
tá? Lembrando, por que eu também coloquei aquela margem de 250 pixels? Porque e deu certinho, né? Porque é a largura aqui que a gente definiu do nosso sidebar container, tá? Então, se o meu sidebar container fosse, sei lá, 320 pixels, a margem seria de 320 pixels também. Então, agora a gente tem que começar a sobrescrever esse CSS. E para isso, a gente tem que garantir que o nosso CSS lá no tema vai ser mais específico que o CSS que a gente tem aqui, tá? Na página padrão. Então, se a gente clicar aqui, a gente pode ver, ó, que tem uma div, que tem uma page, enfim, tem vários CSS. A gente tem que garantir que o nosso seletor CSS aqui vai ser mais específico que o seletor CSS aqui, né? Então, vamos tentar fazer algo bem simples. Primeiro, a gente vai pegar essa classe aqui, SP PageRoute, e a gente vai falar aqui, a div que tem essa classe vai receber uma margem left. Vamos experimentar um padding left também, funciona? Um padding left de 250 pixels, que é o tamanho do nosso, que é a largura da nossa sidebar. Vamos dar um F5. Bom, funcionou. Inclusive, ela funcionou até melhor que a margem, porque com a margem ele estava gerando o overflow, com o padding ele não gera. Então tá aqui, ó, já tá praticamente pronto. Já tá praticamente pronto, cara. E agora é só você começar a criar aqui os seus conteúdos, os seus links, enfim. Então, beleza. Talvez um problema que vocês vão enfrentar é de responsividade. Se eu apertar F12 aqui, né, eu tô na versão mais recente da CF Now, que é a Xanadu, sei lá como é que se pronuncia isso exatamente, mas quando eu dou aqui o F12 e vou encolhendo aqui os elementos, cara, ele se adaptou muito bem aqui, tá? Mas talvez você não esteja nessa versão e essa estrutura não funciona muito bem, ou você está fazendo um portal completamente customizado, então pode ser que quebre quando você aplica a responsividade, tá? Se a gente entrar aqui na página index, né, que é a página inicial lá do portal SP, ele funciona bem quando eu estou numa tela assim expandida, tá? Mas se eu vier aqui der o F12 e começar a diminuir, percebe que ele quebra, ele não funciona legal. Provavelmente isso vai estar acontecendo aí com você, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no Paging Design, segurar aqui o Ctrl, apertar em algum widget, Paging Design, como que funciona a estrutura, né? Aqui a gente sempre, todo widget ele vai ficar dentro de uma coluna, a coluna vai ficar dentro de uma linha vai ficar dentro de um container, ou seja, no final da ponta sempre tem um container. E o container é o que define se vai ser fixo, ou seja, ele vai respeitar um tamanho máximo, ou se ele vai ser fluid, ou seja, ele vai pegar 100% da largura da tela, tá? Sabendo disso, se a gente vier aqui no inspecionar elemento e selecionar, por exemplo, esse request something aqui, né? Se a gente for subindo aqui nele, ó, aqui a gente tem a referência do widget, tá? Então aqui a gente tem a referência da coluna, a gente vê isso pelas classes aqui, ó, call SM, beleza? Aqui a gente tem a referência da linha. Se a gente for subindo, agora aqui a gente achou a referência do nosso container, tá? Então todos os widgets, eles são container, linha e coluna, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora é aplicar uma classe para corrigir essa responsividade, né? E todo elemento, ele vai ter todo o elemento de container vai ter uma classe chamada container. Na verdade, o container em si é esse daqui. Esse daqui é o SP PageRoute, tá? A referência, na verdade, é esse carinha aqui, ó. Beleza? Então, esse carinha aqui, ele tem uma classe chamada container, né? Se você for ver aqui, ó, classe container. Tá vendo? Então, a gente vai aplicar um CSS para corrigir a responsividade dele. E o elemento que tem o container fluid, ele vai ter uma classe chamada container-fluid. Inclusive, se a gente colocar aqui, ó, container-fluid, percebe que ele esticou completamente. Se eu tirar aqui o zoom do meu navegador, ó, percebe que ele vai esticar. Então, a container é para o container fixed e o container-fluid é para o container fluido. Então, a gente vai corrigir a responsividade desses carinhas aí, beleza? Então, aqui dentro da div desse nosso CSS aqui, a gente vai colocar que o elemento que tenha a classe container vai ter uma largura de 100%, beleza? Então vamos dar um F5 aqui. Show de bola. Só que, percebe que ele esticou completamente, ó. Ele esticou completamente. E se a gente der o F12, percebe que a responsividade está sendo aplicada. Show de bola. Só que, lembra, esse container aqui, a classe container, é para o container fixed. Então, pô, eu não quero que ele seja... só que o comportamento dele aqui tá como se fosse de um fluido, né? De container fluid. Eu não quero isso. Então a gente vai limitar a largura. Vou falar aqui, ele vai ter o tamanho 100%, mas eu não quero que o meu container exceda, por exemplo, 1440 pixels. Esse valor aqui é completamente ajustável. Você pode adaptar aí para o tamanho que você quiser de largura. Então, o meu container ele vai ter 100% de largura, porém ele não vai ultrapassar o tamanho de 1440 pixels. Então, se a gente atualizar, vir aqui, ó, percebe que ele vem acompanhando a tela certinho, ó, ele está acompanhando, não está mais quebrando que nem estava antes. E se a gente tirar o zoom,
percebe que ele não estica igual um container fluid, tá? E o container fluid você não precisa mexer nada, então vamos aplicar aqui a classe fluid de container fluid de novo nesse cara aqui só pra gente ver o comportamento, ó. Se a gente vem aqui em cima, vem aqui ó, nesse cara, container traço fluid, beleza, aplicamos aqui o container fluid e o restante está como fixed, então percebe que no fluid você não precisa mexer, tá? Mas no fixed agora a gente mexeu e ajeitamos a responsividade, agora ele não fica mais girando o overflow no eixo X, ó. Ele funciona e faz a quebra certinho. Então agora todas as páginas já estão funcionando corretamente e completamente responsiva com o menu lateral, tá? Uma coisa que eu vou recomendar vocês já fazerem é não colocar essa largura aqui de 250 pixels fixa. Você pode colocar uma variável chamada, por exemplo, sidebar-width, né? Essa variável ela não existe, a gente vai copiar esse cara aqui, vai salvar, vai lá no nosso tema, vamos voltar aqui, é aqui que a gente consegue, não, vamos voltar uma a mais aqui, ó, theme, aqui no nosso access variable a gente vai criar essa variável com o tamanho de 250 pixels, que é a largura do nosso da nossa sidebar, beleza. Se a gente salvar aqui é del F5, vai continuar tudo funcionando normalmente. E aqui no nosso widget a gente não vai mais usar essa largura com esse valor aqui também. A gente vai usar a nossa variável. Porque agora, se eu ajustar em um lugar, eu ajusto em tudo, né? Então se eu der um F5 aqui agora, beleza, vai tudo continuar funcionando. E vamos supor que agora eu quero aumentar o tamanho do meu menu lateral para 320 pixels. Vamos salvar aqui. Vamos atualizar. Beleza, aumentou e já está funcionando normalmente. Então, se eu for diminuir, vai acontecer normal, porque agora tanto o nosso style sheet aqui quanto o nosso widget usam dessa variável, então fica fácil da manutenção. E olha, aumentei aqui o tamanho e está funcionando perfeitamente bem, né? Tá aqui, ó, funcionando direitinho, tá? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você quiser se aprofundar nos conhecimentos de portal, de Employee Center e tudo mais, eu tenho meu curso aí na Udemy, vou deixar o link na descrição. E se você quiser aprender a fazer um header 100% completo, com as melhores práticas, eu tenho um vídeo aí no YouTube também, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!